Olá, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Estava eu desaparecidinha das redes sociais. Vim hoje para gravar um vídeo para vocês, falando um pouco sobre o que eu gravei no meu Instagram. O Senhor ontem, dia 8 de setembro, às 7h19 da manhã, acordei eu de uma revelação que o Senhor entregou a mim do ano de 2018, 2019. Bom, já não é a primeira vez que isso acontece na minha vida e eu gostaria de explicar um pouco sobre isso para vocês. Então, assim, Gabi, mas por que isso está acontecendo? Amém? Eu vou explicar sobre essa revelação. De princípio, eu quero te dizer, realmente não é fácil, tá? Realmente não é fácil. E o intuito de gravar esse vídeo é para te dizer algumas coisas. A princípio, tem 2 semanas que eu venho conversando muito com o Senhor. 2 semanas que eu venho conversando intensamente sobre um acidente que eu sofri há 10 anos atrás. Meu pai morreu no ano de 2007 e no ano de 2008, fevereiro de 2008, eu sofri um acidente. Para quem não sabe, nesse acidente era para eu praticamente ter morrido. Eu quebrei o húmero, a mandíbula, o maxilar e alguns dentes. E, na verdade, quem estava comigo naquele dia sempre me disse, e várias pessoas que me socorreram, como até mesmo o rapaz da ambulância, que me vê algumas vezes, e ele me disse no ano passado: eu ainda não sei como você está viva. E eu questionava muito a Deus. 10 anos que eu venho questionando muito a Deus, perguntando muito o porquê que eu sofri esse acidente. Logo após a morte do meu pai, meses após a morte do meu pai. E nessas 2 semanas o Senhor me explicou o porquê. Na verdade, irmão, eu vou te dizer. Passarinhos que estão voando ali. Na verdade, eu vou te dizer exatamente o mistério. Você vai me dizer, mas Gabi, 10 anos para você entender o porquê. Irmão, o mistério do Senhor é assim. Tem vezes que você vai falar com o Senhor e Ele vai te responder na mesma hora. Mas tem vezes, irmão, que você vai falar com o Senhor dia, mês atrás de mês, semana atrás de semana, ano atrás de ano. E no meu caso, 10 anos, para entender o porquê que eu tenho que sofrer tanto com esses dentes. Para entender o porquê que eu tenho que sofrer com tanta dor nesse braço. E eu venho te dizer, o mistério de Deus é muito maior do que você pode imaginar. E a gente não passa por nada que a gente não tenha que passar. Tudo é mando de Deus ou permissão de Deus. E o Senhor permitiu esse acidente meses após a morte do meu pai. Sabe por quê? E eu só vim entender agora. Porque foi a única forma que o diabo conseguiu, de alguma vez na história da minha vida, tocar em mim. Tão grandiosamente, a ponto de tentar me matar. Irmão, ele quis mexer com a minha estética, com a minha estrutura, com o meu físico. Sabe por quê que eu sofri esse acidente há 10 anos atrás? Logo após a morte do meu pai. Porque ele sabia que se eu não morresse logo após o meu pai, ele não conseguiria mais me parar. Ele sabia que o propósito de Deus na minha vida era tão grande que nem eu sabia. Ninguém sabia. Mesmo eu já tendo sonhos durante anos, eu não sabia. E ele tentou me matar no ano de 2008. Porque ele sabia que se ele não me matasse naquela vez, ele só me mataria quando Deus permitisse. E o propósito de Deus na minha vida é tão grande, que eu tenho certeza que eu só vou morrer quando todas as promessas se cumprirem. E o porquê que eu tô te dizendo isso? Vou abaixar um pouco o braço que dói de ficar assim em pé. Apesar da vista ser muito mais bonita do que a minha face. Irmão, pessoas, galera.
Eu morava em Diadema, no Piraporinha, Santa Elizabeth, na casa da minha avó. E eu me recordo de uma última conversa que eu tive com meu pai, lá em Diadema, no Piraporinha. Não olha meu cabelo, que eu subo com o cabelo arrumado, chega aqui o vento e destrói tudo. A gente tava em casa, eu, minha mãe e meu irmão. Meu irmão era muito pequeno, ele devia ter em torno de 9 a 12 anos de idade, eu não me recordo, porque depois desse acidente eu perdi praticamente quase toda a memória de criança. E meu pai tava no bar da Lúcia e do marido dela. Como sempre, que meu pai era um alcoólatra, um grande alcoólatra. E nesse dia, ele já tinha comido vários copos de vidro. Como assim copo de vidro? Meu pai comia copos de vidro. E nesse dia, foram lá chamar a gente pra ir pegar meu pai no bar. E eu fui, porque minha mãe já não aguentava mais pegar meu pai no bar. E meu irmão era muito pequeno, mesmo que na maioria das vezes ele que carregava meu irmão, quando não era eu. E nesse dia eu fui pegar meu pai. A gente descendo o escadão, só tinha a escuridão da luz do dia, da luz da noite. Do dia não, da noite. Um céu azul, bem azul, lindo. Devia ser em torno de umas 8h30, 9 horas da noite. A claridade do escadão era só mesmo as luzes que tem no escadão. Meu pai me colocou para sentar num degrau na frente da nossa casa, ao lado da árvore de pé de café da casa da Eva, quase do lado da porta da casa da Eva. Ele sentou do lado esquerdo e eu sentei do lado direito. Ele me colocou assim, olhando para ele, como eu e ele. E ele me disse assim, eu vou repercutir para vocês entenderem o mistério dessas coisas. Ele me falou: filha, por mais que eu beba e seja alcoólatra, eu quero que você se forme. Olha a luz do sol no meu rosto. Meu Deus, que lindo. Ele não tava sol. Eu quero que você se forme, seja médica, para você me curar. Para você curar as minhas feridas, as minhas dores. Para você curar eu da bebida. Para você curar as minhas tristezas. Para você me tirar dessa vida. Eu olhando para ele, eu só pensava, meu Deus, o que meu pai tá falando? Ele tava olhando nesse dia dentro da bola dos meus olhos, como nunca. Bêbado. Na verdade, a palavra não é bêbado, é embriagado. Totalmente embriagado. Ele olhou pra mim e eu só pensando, nunca vou ser médica. Nunca. Eu tenho pânico de agulha, morro de medo de hospital. Médica eu não vou ser. E ele olhando pra mim e eu olhando pra ele. E eu só pensava, meu Deus, meu pai tá viajando. Bebeu tanto que não sabe o que tá dizendo. E ele olhando pra mim dizendo, não se espelhe em mim. Você vai se formar, vai ser uma médica. Anos depois a gente se mudou de Diadema. Glória a Deus. Veio se mudar para aqui. Começamos a morar. Aliás, se mudamos para São Bernardo do Campo. E Deus tinha um enorme propósito nas nossas vidas. Um enorme propósito. Meu pai morreu. E eu não gostava muito de falar sobre isso. Na verdade, eu não sinto dor, não sinto nada a respeito disso. Sou curada, graças ao Espírito Santo de Deus. Mas nessas 2 últimas semanas eu tenho perguntado muito sobre esse acidente. Muito. Por que eu tenho que gastar tanto com esses dentes? Por que eu tenho que gastar tanto para arrumar meu corpo, que ele me deixou sofrer esse acidente? E tantas outras perguntas da minha vida. E o Senhor me disse, seu pai morreu, né? E o diabo sabia
que você seria a próxima a mudar a história da sua família. O seu pai morreu e o diabo sabia que você seria levantada como a estrutura da sua família. O seu pai morreu e o diabo sabia que você tinha um grande ministério. Porque eu tenho perguntado muito para Deus essas coisas. E Deus me disse, seu pai morreu. Mas o diabo tentou te matar porque sabia que se não te matasse naquele ano, ele não iria te parar mais. E nesse último mês, irmão, o levante tem sido, não sei sobre a sua vida, mas sobre a minha vida, tem sido quadriplicado, quintuplicado, eu não sei nem explicar. Nesse mês de agosto, e até ontem, setembro, o que o diabo tem feito para tentar me parar, para parar o meu ministério, eu não sei nem te dizer. Sabe por quê? Porque ele sabe que grande é a vitória que o Senhor tem para mim. Eu tenho sido fiel. E eu vou te explicar mais sobre isso agora. Meu pai fez algo que minha mãe não fez. O meu pai fez algo que ninguém fez por mim. Ele não pediu apenas para eu ser médica. Ele profetizou na minha vida. E meu pai morreu. E as palavras que saíram da boca dele chegaram até o trono. Meu pai, ele fez algo que minha mãe nunca fez, nem que ninguém fez. Meu pai profetizou anos seguidos pedindo que eu fosse médica. Eu me formei após a morte dele em jornalismo. Não foi o que ele queria. Sabe o que aconteceu? Eu me casei no ano de 2003. Ou 2013. 2013. Esse ano faz 5 anos de casado que eu tenho. E o poder da palavra do meu pai se fez presente. Após 10 anos. Após 10 anos o Senhor me levantou, me levou para minha igreja, Igreja Apostólica da Plenitude do Trono de Deus. Em março de 2019, faz 4 anos que eu estou nessa casa. 3 anos servindo ao Senhor. Me batizei nas águas, fui batizada com o Espírito Santo de Deus. 3 anos que sirvo ao Senhor. Toda a honra e toda a glória eu dou a Ele. Foi a melhor escolha da história da minha vida. E graças à profetização do meu pai, eu venho lhe dizer, eu não sou médica, mas a profetização dele foi tão forte que o Senhor me levantou com tantos dons para curar, para restaurar, para transformar, para curar feridas e mudar histórias das vidas das pessoas. E hoje eu venho te dizer, saiba o que você fala, tome cuidado com o que você fala. Pais e mães e todos que me assistem aqui, profetizem sobre a vida das pessoas que você ama. A palavra tem muito poder. 10 anos após a morte do meu pai, e o Senhor hoje me usa curando, libertando e restaurando. Aquele dia, sentada no escadão, meu pai embriagado, ele não estava apenas com a posse do demônio no corpo, porque o que leva uma pessoa a beber é o espírito maligno, é um demônio. Eu bebia muito, e estava bebendo muito na época que eu sofri o acidente. Quem sabe eu acho que eu bebia tanto quanto meu pai. Eu só não comia copos de vidro. Nem sei como é que ele fazia isso. E eu venho te dizer, hoje, após 2 semanas intensas de oração, eu entendi
o mistério de Deus na minha vida. Pais, profetizem sobre a vida dos seus filhos, pois o álcool, as drogas e tantos outros pecados fazem você se desviar da presença do Senhor, do querer de Deus. E o meu pai, conduzido pela bebida, naquele dia, ele não só estava na presença de um espírito maligno. Eu tenho certeza que Deus estava com ele naquele dia, que os anjos do Senhor estavam com ele, pois ele conseguiu mostrar para mim, dentre tantas as cenas que eu não me recordo, essa foi a única que o Senhor me fez recordar. Eu lembro nitidamente essa cena. E meu pai estava totalmente embriagado, totalmente, caindo nesse dia, todo machucado, cheio de hematomas pelo corpo inteiro, porque ele tinha caído no bar. E para algumas pessoas que vêm conversando comigo, o ato de se embriagar, a Bíblia diz que o pecado é se embriagar. Mas, irmão, eu venho te explicar uma coisa. Quando você ingere bebida alcoólica, automaticamente você já está embriagado. A palavra embriagado significa tomar do que uma dose de bebida. O ato de se embriagar significa beber muito ou beber pouco. Embriagar significa ingerir bebida alcoólica. Muitas pessoas têm conversado comigo dizendo, não, embriagar significa estar muito bêbado. Embriagar é tomar qualquer dose de bebida alcoólica. Pois quando você ingere alguma dose de bebida alcoólica, assim como meu pai, você perde a lucidez. A ciência, os médicos e os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, eu tenho assistido muito sobre isso, dizem que a pessoa perde resquícios mentais, ela perde a lucidez. É como se ela tivesse... Eles levam palavras bonitas para dizer que a pessoa fica totalmente fora de si. O ato de se embriagar conduz a pessoa a fazer coisas gravíssimas que ela não só prejudica a vida dela, mas a de outras pessoas que estão ao redor. Saibam disso. Você aí que pratica de qualquer tipo de ilegalidade, pecado, saiba, o seu pecado, ele nunca vai apenas atrapalhar somente a sua vida. O seu pecado, ele vai atrapalhar a vida de todos os que estão ao seu redor. E o meu pai atrapalhou e atingiu a vida de muita gente. Mesmo sendo um grande homem, um homem muito bondoso, com um coração enorme. Deus ouviu a profecia do meu pai. Deus ouviu a palavra que saiu da boca dele naquele dia e fez ela se cumprir na minha vida. Mas o ato de embriagar-se, o pecado que ele vinha anos cometendo, levou ele à sepultura. Então pensem bem. Pensem muito bem. Eu venho dizer mais sobre algumas coisas para vocês. Há muitos anos vem aparecendo coisas gravíssimas na humanidade, na sociedade. Doenças das quais você aí jamais ouviu. O que há 10 anos atrás não era normal tantas pessoas terem câncer, crianças, jovens, adolescentes, idosos e uma quantidade enorme de pessoas morrendo com depressão, alcoolismo, câncer, lepra e várias outras doenças gravíssimas das quais a gente jamais ouviu há anos atrás. Jamais a gente ouviu tantas enfermidades como a gente tem ouvido há alguns anos. Crianças morrendo de hepatite. Se você aí acha que é normal, a minha Bíblia, eu e Deus não achamos normal isso. Então o que eu venho te pedir hoje, irmão, com esse vídeo? Busque uma igreja. Entregue o seu coração para Jesus. Independente da sua fé, vá pela minha fé. Se você não acredita em Deus, vá pelo Deus a quem eu sirvo. Se você não acredita em Deus, vá pelo Deus da sua mãe, pelo Deus do meu apóstolo. Vá pelo meu Deus, mas vá. Busque uma igreja, se converta, se arrependa, ame de verdade. Seja a diferença nesse mundo tão perdido, tão perigoso, tão estranho. Há anos atrás a gente podia ficar na rua, a gente tinha liberdade. Hoje em dia, você anda pelas ruas à noite, você não vê ninguém na rua.
Você vê um breu, uma escuridão. É como se a falta de segurança está tão grande que o diabo usa disso, desses problemas, para atingir tantas vidas. Cuidado, irmão. Gaste seu tempo orando, porque tem muitas pessoas gastando tempo com futilidades. É ótimo você passear, curtir, desfrutar do que você conquistou. Mas maravilhoso é você estar na presença do Senhor, tendo a certeza que a história da sua vida pode ser transformada. Hoje, para quem não sabe, é um grande dia. Hoje, para os judeus e para todos nós, a Torá Sagrada e a Bíblia relata, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, hoje é feito a abertura do livro da vida às 18 horas. Pois é. Para você que não sabe e que, assim como eu, curte o dia 31 de dezembro, a virada do ano, para o dia 1, como se a virada do nosso ano fosse exatamente nesse dia, saiba, você está enganado. Assim como eu também estive por muitos anos. O primeiro dia do ano é hoje. A Bíblia relata que cada ano é feito no mês. Às vezes é em agosto, às vezes em setembro, às vezes em outubro. Os estudiosos é quem fazem as numerações, a cronologia, os estudos de acordo com a Bíblia, com a Torá Sagrada, e sabem quando é feito. Esse ano caiu no mês de setembro. Nós já estamos há um mês sondados por Deus. Hoje é decretado todas as sentenças sobre as nossas vidas. Às 18 horas o Senhor abre o livro da vida e decreta as sentenças da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Então, esses 10 dias que o Senhor nos dá, até o dia 18 de setembro, para a virada de 19 de setembro, 10 dias onde você deve tomar muito cuidado com o que você fala, para quem você fala, aonde você vai e o que você faz. Ajude as pessoas, não somente nesses dias, nesses 10 dias que são os dias mais perigosos de todo o ano, mas para o resto da sua vida. Tire essa semana como um aprendizado. Tire essa semana para pedir perdão, para mudar a história da sua vida, para ser transformada. Vá a uma igreja, procure ser diferente, peça ao Senhor, diga a Ele que você não aguenta mais viver o que você tem vivido. Diga a Ele que você quer ser transformada, diga a Ele que você não sabe como fazer, mas precisa de uma mudança, de uma transformação. Precisa do seu toque, do teu poder, da transformação. Diga a Ele que mesmo que você não saiba o que vai viver, como irá viver, diga a Ele que você quer viver as promessas de Deus, os sonhos de Deus. Se você quer ser uma grande mulher de Deus, peça ao Senhor, assim como eu pedi que queria ser como o meu apóstolo. E o Senhor tem me levantado grandiosamente. Eu não sou o meu apóstolo ainda, infelizmente, mas a unção que você atrai é a unção que você respeita. E o Senhor tem depositado sobre a minha vida muita unção. Muita unção. Unção essa que eu pago um preço muito alto, muito alto, muito alto. O meu ministério o Senhor me emprestou no ventre da minha mãe. O segundo maior ministério da Bíblia, profetiza, pois o primeiro é apóstolo. São 4 os ministérios da Bíblia, contando com mestre 5, totalizando 5 ministérios na Bíblia. Apóstolo é o maior ministério da Bíblia e profetiza, profeta, o segundo maior ministério da Bíblia. Paga um preço muito alto por isso, pois tem revelações com pessoas, com o mundo, com muitas coisas das quais você aí pode não acreditar, não saber, não entender. Mas é muito difícil. E hoje eu venho te entregar essa revelação do ano de 2018, do ano de 2019. Primeiramente precisava contar sobre isso para te entregar. Bom, antes mesmo de eu contar sobre a revelação, eu venho pedir para vocês, irmão. Se unam. Vamos nos unir. Vamos orar pela nação brasileira, pela sua família, pela minha família, pelas nossas famílias. As famílias precisam de amor. E essa semana é a semana onde a gente pode tirar um pouco do nosso tempo para reverter toda a sentença, todo o decreto, mudar a história das nossas vidas, da minha vida, da sua família, da sua casa. Tem pessoas que precisam de você. Então seja uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, uma grande criança de Deus, seja quem você for. Eu não sei onde vai chegar esse vídeo. Eu não sei se vai ser atingido por quantidade de pessoas, centenas, milhares, eu não sei. O propósito de Deus é que eu entregue essa revelação a vocês. Eu não sei quantas pessoas assistirão, serão atingidas, eu não sei.
Mas a minha obrigação está sendo feita, gravando este vídeo e levando para a nação. Quem dirá o mundo, pois tem pessoas de outros países que me seguem. Então, aqui está a minha revelação. Bom, ontem, dia 8 de setembro de 2018, às 7h19 da manhã, eu acordei quando eu estava no meio de uma revelação que o Senhor me deu. Prestem muita atenção, gente. Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Como eu disse, tem 4 anos que eu sou da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. 3 anos que eu sirvo o Senhor. Todas as vezes, quando chega em período de Yom Kippur, o Senhor me dá revelações. E as 2 revelações que o Senhor me deu. A primeira, sobre quedas de aviões. Aconteceu. Muitas quedas de aviões. A segunda, que foi no ano passado, sobre tsunamis. Sobre tsunamis e terremotos. Foi o que mais aconteceu do ano passado pra cá. E nesse ano, o Senhor me deu essa revelação bombástica que eu vou entregar pra vocês agora. Eu tenho certeza que eu não estava sonhando. Eu tenho certeza que eu estava dentro daquele lugar. E eu vou explicar pra vocês. Vamos lá. Eu estava num lugar alto, muito alto. Digamos que parecia-se um monte. Era uma rua num lugar muito alto, como se fosse exatamente um monte, uma montanha. E estava à noite. Vários ônibus parados um atrás do outro. Vários ônibus parados um atrás do outro. E eu estava sozinha no fim de todos os ônibus. Metros e metros de distância desses ônibus. Minha mãe estava na frente de um ônibus que estava na minha direção, na minha mira. Ela estava pegando a minha mala e a dela. Ela estava com 2 malas na mão dela. E na frente da minha mãe tinha centenas e milhares de pessoas. E vários ônibus. Alguns deles eram até pretos. Ramanda Kandarash. Surabanda Kantorai. Arabanda Kandarash. Arabanda Kandaramanai. A Muniz estava do meu lado. E minha mãe andando com essas malas. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e falei, alguma coisa vai acontecer. Quando eu olhei de novo para um lado, olhei para o outro, irmão, eu não sei como a TV, a rádio, as imprensas vão noticiar essa notícia. Vão noticiar essa notícia, não, vão dar essa notícia para vocês. Eu não sei se eu digo deslizamento, avalanche, engolimento de terra, terremoto, eu não sei como te dizer. Irmão, só foi eu olhar para um lado, para o outro. A terra engoliu todinha aquele lugar. Questão de segundos, tudo se devastou. E eu só gritei, mãe! E corri em direção a ela, peguei ela e saímos pulando. Eu, ela e a Muniz. Pulamos. E tudo foi engolido por a terra. Tudo foi engolido pela terra. Irmão, eu pulei, era uma avenida. Eu não sei se essa avenida era Imigrantes, Anchieta, não sei o que era. Não sei que avenida era. Eu sei que a gente foi andando. E depois a minha mãe sumiu desse sonho. A gente parou numa rua onde tinha um bar e a gente estava despida, com fome. Entramos nesse bar e tava uma música muito alta. Muito alta. E o rapaz falou, não, ela não gosta de música alta. Ela não gosta de música assim. Abaixa essa música, respeita ela. E nesse lugar, a gente pegou uma comida e eu olhava pra cara de todo mundo, não entendia nada. Saí desse lugar e fomos em direção caminhando. Até que eu encontrei o meu apóstolo. E no meio do caminho ele sentou num galho. Tinha um monte de pessoa, gente. Destruída, devastada. E ele falou assim pra mim, por que você não contou esse sonho pra todo mundo? Eu falei, apóstolo, eu tava junto com a minha mãe. Apóstolo, eu contei, mas ninguém me ouve. Eu já estava tendo vários anos revelações, mas ninguém me ouve. E ele colocou a mão na cabeça, abaixou a cabeça e falou assim, mas você deveria ter contado. E minha mãe falou assim, é verdade, ela anda tendo muitas revelações com isso. E ela contou, mas ninguém ouviu ela. A gente saiu desse lugar e continuamos andando. Paramos numa garagem. Creio eu que aquele era um templo, era uma igreja. Tinha do lado esquerdo
acredito eu, 6 bancos marrons e do lado direito 6 bancos marrons. Um carro dentro da igreja com 2 meninos da minha igreja, que são muito cheios do poder de Deus, 2 meninos novos, e sentados nesses bancos, pessoas das quais eu jamais imaginei na minha vida que sobreviveria. Eu me recordo de algumas faces. Desse lado havia umas 10 pessoas e 2 crianças. Desse lado, mais umas 10 pessoas e 1 criança. Desse lado esquerdo, eu me recordo da Suzy, uma amiga da minha mãe lá de Diadema, e do marido dela. E de algumas outras pessoas de Diadema, das quais minha mãe andava com elas. Mas que a gente não tem mais contato nenhum com essas pessoas. A minha mãe foi a primeira que eu vi quando eu fui entrando na igreja. Ela estava totalmente deformada. O cabelo dela estava bem curtinho, marrom. Ela totalmente roxa, muito inchada, muito inchada, muito inchada, muito inchada. E eu, quando vi ela, gritei: mãe! Abracei ela muito forte, entrei para dentro da igreja, pedi autorização pro pastor, peguei o microfone e falei: gente, eu nunca imaginei na história da minha vida que vocês fossem ser salvos. Pessoas tão estranhas, tão feias. Eu imaginava que seriam tanta gente linda. Eu vejo na igreja tanta gente linda. E quem foi salvo foi vocês, pessoas das quais eu jamais imaginei. Olhei para eles e eles me olhando. Eu falei: gente, Deus tem um grande propósito na vida de vocês. Porque se foi a gente que viveu, é porque Deus tem um enorme propósito nas nossas vidas. Nessa hora parou uma van com várias outras pessoas que foram encontradas nessa avalanche. E eu só me recordo do rapaz abrindo a perua escolar e descendo pessoas. E eu lembro da face dessas pessoas. Mesmo não sabendo o nome delas, eu lembro da face de cada uma delas. E eu venho te dizer: cuidado. 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 Todas as minhas revelações, elas acontecem no período de dezembro até o próximo ano, de 2019. Essa revelação que o Senhor me deu é de uma avalanche que vai acontecer. De um engolimento de terra. Eu não sei como as redes sociais, como a TV, como a rádio vai noticiar. Mas vai acontecer. Nos próximos meses, uma grande avalanche. Um engolimento de terra. Muitas pessoas irão morrer. Muitas pessoas irão morrer. E não é só essa morte com deslizamento de terra. É morte espiritualmente. O diabo tem tramado contra a vida de muitas pessoas que têm ministério. Sabe por quê? Porque essas pessoas não querem servir ao Senhor. Essas pessoas não querem compromisso com Deus. E sabe por quê que o diabo tem armado a morte dessas pessoas? Porque elas não estão fazendo querer de Deus. Não estão obedecendo à voz do Senhor. E são grandes ministérios. Grandes ministérios. Só apareceram para mim no sonho. Pessoas com grandes ministérios. Pessoas essas que o diabo está tramando para levar essas pessoas sepultura abaixo. 7 palmos da terra. Sabe por quê? Porque elas não querem obedecer à voz de Deus. E Deus tem um propósito na vida dessas pessoas. E elas não obedecem à voz de Deus. Então eu venho te dizer, o que você está esperando para fazer o que Deus quer para você? O que você está esperando? O que você está esperando? Não teve até hoje uma revelação que o Senhor entregou a mim que fosse mentirosa. Tem pessoas que disseram que era mentira. Após a revelação acontecer, porque no momento que estava aqui no monte, ou no momento que eu fui na casa dessas pessoas, elas choraram e disseram: é verdade, é verdade, é verdade. Mas não teve uma sequer que a revelação foi mentirosa. Sabe por quê? Você pode desacreditar de mim. E eu posso desacreditar de você, mas o poder de Deus, eu nunca vou desacreditar. E eu creio no poder de Deus que há sobre a minha vida. E não teve nenhuma revelação que não se cumpriu. Nenhuma. Então, cuidado. Eu estou te dando um alerta. Para esse período de final de ano, onde todas as pessoas viajam, ajuntam dinheiro que deveriam estar sacrificando agora nessa semana. Pois eu e toda a minha igreja, e as pessoas que conhecem, assim como Luciano Huck, Silvio Santos,
O rapaz que é dono do Facebook, assim como uma multidão de pessoas que são judias, são judeus, estão agora nesse momento orando, sacrificando, pois eles sacrificam, tá? E os sacrifícios não são R$100. São carneiros, são bodes, como relata a Bíblia. Carneiro e bode é caro. Muito caro. Muito mais que R$1.000. E é isso que eu estou fazendo. Ajuntei o que eu tinha e o que eu não tinha. Vou sacrificar para minha igreja, para Deus, para reverter a sentença e os decretos lançados sobre a minha vida e pedir uma nova história para Ele. Faça você aí também. Mude a história, a sentença, o decreto da sua vida. E entenda, cuidado com essas viagens. Não há problema em você viajar no final do ano. Não há problema em você viajar no final do ano. O problema é que você ajunta dinheiro o ano inteiro para curtir, para beber. Mas você tem gastado o seu tempo pensando no Senhor, dedicando o seu tempo ao Senhor. Tem orado, tem buscado ao Senhor, tem feito o que Ele quer, tem obedecido à voz do Senhor. Então cuidado. Você aí que sabe que tem um chamado, um grande ministério, está fora da posição, está desobedecendo, independente de quem você seja, do seu ministério, da igreja que você frequenta, nós servimos um único Deus. E se Deus é amor, obedeça a voz de Deus, não a voz da Graziela. Com esse vídeo eu venho lhe dizer, cuidado, acontecerá grandes avalanches, engolimento de terra. Cuidado aonde quer que você esteja, para onde você vai. Eu não sei para onde você vai viajar. O que você já programou para o seu final de ano, para o seu começo do ano que vem. A cidade, o país, o estado, o município que você vai. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as crianças, foi o que o Senhor diz a mim. Cuidado com as famílias. Cuidado. Orem, busquem, jejuem, se sacrifiquem, se santifiquem na presença do Senhor. Tenham temor e tremor a Deus. Pois vai acontecer uma grande destruição. Aí vocês vão me perguntar, Gabi, mas por que o Senhor está fazendo isso com a humanidade? O Senhor sempre faz isso porque ninguém obedece à voz de Deus. E o Senhor toca no Brasil e no mundo para mostrar que Ele é o dono do mundo. Ele é o dono do mundo. Ele é o Criador. Você querendo ou não, a Torá Sagrada, a Bíblia relata que Ele é o dono do mundo. Obedeça ao dono do mundo antes que você pague preço. Perca a sua vida por desobediência. Amém? Eu venho lhe entregar a profecia do ano de 2018 para o ano de 2019. O que eu quero, o que o Senhor quer. Entre em espírito de oração. Orem pelas suas famílias, pelas suas vidas, pela nação, pelo mundo, pela humanidade. E fiquem atentos. Acreditando em mim ou não, tenham temor a Deus. Essa revelação se cumprirá. E nos próximos vídeos que eu gravarei aqui em cima, vocês saberão. A palavra do Senhor diz, você saberá se ela é uma profetisa ou não. Se cumprir a palavra que sai da boca dela. Amém? E até hoje não teve nenhuma revelação que não se cumpriu. Você acreditando ou não. Em nome de Jesus Cristo eu venho te pedir, interceda pelas suas famílias. Interceda pela nação brasileira. E o que eu mais venho te explicar, a palavra do Senhor que Ele nos deu hoje foi Colossenses capítulo 3, versículo do 3 ao 8. Eu vou ler para vocês. Espera só um minutinho. Colossenses capítulo 3, versículo do 3 ao 8. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Arabanda cantorash, saramanda cantorabandarabacandaраmanai, cherebicandarash, arabanda candaramanai, orabacandoramanai, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também.
noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Eu encerro esse vídeo com a palavra. Eu não preciso dizer mais nada. Espero que esse vídeo toque a vida de vocês. Espero que vocês entendam o quão importante é essa semana, o quanto é importante esse vídeo, o quanto é importante a família de vocês, a vida de vocês. Então lute pelo que vocês amam. Amém? Essa semana é uma grande semana. Feliz Rosh Hashanah, primeiro dia do ano, a cabeça do ano. Rosh Hashanah significa a cabeça do ano. E o que é hoje? A cabeça do ano, o primeiro dia do ano. O meu primeiro dia do ano não é dia 31 de dezembro. É hoje. Vamos curtir, vamos comer maçã com mel, para termos um ano doce e feliz na presença do Senhor. Amém? Até os próximos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês entendam o recado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.